Bendito seja o Senhor. Bendito seja o nome eterno do Senhor. Que maravilhoso que Ele nos permita chegar a esse dia glorioso, onde se lembra, se recorda esta obra grandiosa que o Senhor fez lá na cruz do Calvário. Esse foi um dia como que às 3 da tarde que o Senhor entregou a sua vida lá naquela cruz para nos salvar a todos nós. Dou graças ao nosso irmão Dr. José Benjamin Pérez e ao nosso irmão William Pérez, que me concede este privilégio de poder saudar a todos vocês aqui presentes em Monterrey e a todos os irmãos em toda a América Latina que possam estar conectados com o satélite ou pela internet, dando graças a Deus que está aqui, nos tem permitido conhecer a obra e o programa que o Senhor tinha estabelecido para esse tempo em que vivemos. É algo muito grandioso poder no dia de hoje relembrar, recordar essa obra do Senhor na sua primeira vinda. Mas estamos também tão agradecidos em ver o que o Senhor está fazendo em sua segunda vinda. Porque a segunda vinda do Senhor, dela depende todo o resto. Podem se sentar, meus irmãos, por um momentinho. Eu não quero tirar tempo ao ungido de Deus, porque Ruth deve estar por aí no aguardo com o telefone para que, porque domingo passado que o ungido já estava pronto e Ruth tinha recebido uma mensagem do ungido que já estava pronto. E eu estava dando as porcentagens com calma e estava parabenizando as pessoas que tinham conseguido as suas metas e coisas assim. E depois eu comecei a ler uma porção que para mim tinha sido bem importante. E estava como que 12 minutos que o ungido já tinha enviado a mensagem: estou pronto. Pois na verdade nós dependemos de toda esta palavra que Deus dá ao ungido para nós. E o nosso irmão Julio Cruz, lá o nosso irmão Pito, como nós conhecemos, pois deve saber que se o ungido já estiver pronto, então corta o que seja, não importa quem seja. Eu não vou ficar incomodado se ele me cortar e o ungido entrar, porque eu entendo que dessa palavra que Deus tinha reservada para esse tempo, através desse instrumento, dependemos todos nós. E o que eu faço, geralmente vocês veem que é como que eu vou estudando essas mensagens, então leio uma porção que me chama a atenção e às vezes eu me emociono ao ver a clareza com que Deus está nos falando e a luz que Deus está nos dando ali. Então, o tempo vai passando e eu não percebo. Mas o nosso irmão Julio Cruz, aí Pito, quando tu veja que o mensageiro já esteja pronto, que corte, não importa quem seja, porque todos nós necessitamos dessa palavra.
Bom, estamos muito agradecidos ao Senhor que nos concede viver neste dia, um dia como hoje, que é um dia em que se recorda esta obra tão grande, na qual o Senhor deu a sua vida na cruz do Calvário. Lá na cruz, vocês veem que a Bíblia diz que estava Maria, a mãe de Jesus, estava uma irmã de Maria, e estava Maria Madalena, e estava o discípulo amado. Os outros discípulos não estavam. Apenas esse foi o grupo valente que foi com ele até a cruz. E aí, ao pé da cruz, vendo ele e ouvindo a ele, estava o discípulo amado, que foi o que registrou tudo que ele falou a partir daquela cruz, desde aquela cruz. Eu creio que foram 7 palavras que ele falou ali, e eles tiveram aquele valor para vê-lo quando crucificaram, quando penduraram ali, sangrando. E ali ele estava ali. Desde ali ele deu instruções. Vocês sabem, a Bíblia diz como ele falou. Como ele falou a Maria. Não a deixou abandonada, não é verdade? A sua responsabilidade como filho, né? Mas ele disse: mulher, eis aí o teu filho. E a entregou a João. E a João disse, ele disse: filho, eis aí a tua mãe. Para que João a tomasse como essa mãe, que dali em diante a Bíblia diz que João a tomou e cuidou dela, e levou consigo, e lutou por ela, e a sustentou, até que ela partiu com o Senhor. E também, desde ali, foi onde ele falou esta palavra. Ele estava passando pelo momento mais difícil, quando até a graça de Deus, a presença de Deus, ele sentiu ali: por que me desamparaste? Ele sentiu que a carga do pecado estava caindo sobre ele. E segundo nos falam os profetas, tanto o profeta Branham como o profeta William, eles nos falam que esse dia era um dia em que estava se cumprindo um ciclo, o mesmo ciclo do tempo de Noé, estava se cumprindo ali, quando o juízo de Deus iria cair sobre a raça humana e seria destruída. Mas ali estava ele, carregando em si o pecado de toda a humanidade, não apenas dos que viveram em tempos passados, mas dos que viviam nesse tempo e dos que viveriam no futuro. Toda esta carga de pecado estava caindo sobre ele, portanto, o olhar de Deus se retirou ali. Ele disse: Deus meu, por que me desamparastes? Eli, Eli, lama sabachthani. Eles falaram: eu acho que ele está chamando por Elias. Vamos ver. E ali foram se cumprindo todas essas 7 palavras que ele fala desde a cruz. E a última ali foi quando ele viu que tinha uma escritura que faltava por se cumprir, porque já tinha se cumprido as outras escrituras que repartiram seu vestido, suas vestes, lançaram sorte, todas as escrituras que iam se cumprindo, mas tinha uma escritura que faltava. E era aquela que dizia: em sua sede lhe deram de beber vinagre. Então ele falou:
sede tenho. E ali o soldado pegou uma esponja e a ensopou e molhou não de água, mas de vinagre, e fez com que chegasse à sua boca, e ele chupou e tomou aquele vinagre para que se cumprisse essa escritura. Em sua sede deram vinagre de beber. Faltava essa escritura. Ele observou que toda a escritura nele se cumpria. E ali, quando ele tomou, ele disse: Pai, está consumado, completa a obra da redenção. Já ficou consumado, tudo ficou completo. E ele disse: Pai, em tuas mãos encomendo o meu espírito. E aí expirou, aí morreu. Vocês veem então que se cumpre o que ele disse no capítulo 10: ninguém tira minha vida, eu a ponho por mim mesmo. Vocês se dão conta que quando tomaram ele e levaram ele até onde o sumo sacerdote estava, como ele falou, que batiam, davam pauladas nele. Não era assim, brincando, ou senão batendo com paulada, mas não podiam matar ele desse jeito, porque ele não podia matar desse jeito. Enviaram ele para Pilatos, e os verdugos de Pilatos, que muitas vezes, castigando uma pessoa, a pessoa morria ali. Pelo castigo daqueles verdugos, também muito menos morreu. Quando ele se levantou, ele falou: cadê minha cruz? Tinha uma obra que fazer na cruz do Calvário. Foi um sofrimento muito grande, muito cruel. Mas ele cumpriu todo o programa divino, e justamente ele falou: para isso eu vim, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade do que me enviou. E o amor de Deus, e no amor de Deus, Deus havia entregue o seu Filho de tal maneira, foi um amor, apenas um amor divino, para entregar o seu Filho inocente e justo, para que desse a sua vida por nós. E ali estava se cumprindo um programa eterno que as pessoas não entendiam. E eles pensavam que era uma derrota para Jesus. E Jesus ali estava justamente derrotando a Satanás. Alguns disseram por ali, disse por ali no livro de, eu creio que Colossenses, capítulo 3, por aí, versículo 14, que na cruz, ali, venceu o diabo. E então, Colossenses 3,14, ali como venceu as potestades satânicas, as venceu porque o desejo do diabo teria sido que Jesus descesse da cruz, como ele falava: desce da cruz e vamos crer em ti. Mas não. Ele sustentou, suportou todas as tentações e o sofrimento e cumpriu cabalmente todo o programa do Senhor. Essa é a Escritura, não é verdade? Capítulo 2, a Ruth me falou, é no capítulo 2, versículo 14. Aí vocês podem ver como diz que lá na cruz o derrotou. O diabo era o que estava sendo derrotado. Eles pensavam, os sacerdotes e tudo, que estavam tendo uma vitória sobre Jesus, como eles queriam crucificá-lo, mas não tiraram a vida dele. A Bíblia fala que ele entregou a sua vida por nós. Ele deu a sua vida por nós. E ele tinha dito em João 10, 18, 19, por aí: ninguém me tira.
eu a ponho por mim mesmo. Eu tenho poder para pô-la e tenho poder para voltar a tomá-la, vê? E então, como diz por aí também, Hebreus, creio que é 2,14 também, que por este mesmo caminhozinho passou, por esta maneira passou ao inferno, pelo caminho da morte. E passou ao inferno e venceu na cruz, tinha vencido em sua vida pessoal todas as tentações que o diabo havia posto, tinha vencido na cruz, o venceu no inferno e tirou as chaves também. Eu creio que é em Hebreus, capítulo 2, 14, que nos diz que ali, vê, tomando este mesmo caminho da morte por aí, entrou até chegar ao lugar onde carregou, diz o profeta Branham, que levou todos os pecados da humanidade ali, a esse lugar, e obteve a vitória. Não sabemos como foi. Talvez tenha uma parábola por ali que nos dá a entender a luta que teve. Foi a luta que teve ali. Tem uma palavra na Bíblia que não temos tempo para isso, mas recordando esse dia tão grande, o venceu. Foi em 2,14, não é verdade? Sim. De Hebreus. Bom, mas vejam como o venceu no inferno também. E por isso que diz, Efésios 4 nos diz, Paulo, o mesmo que subiu às partes mais altas do céu, no trono de Deus, é o mesmo que desceu às partes mais baixas da terra, que é o trono de Satanás. Mas o mesmo, ele mesmo tomou, passou por todas estas dimensões, e quando ressuscitou, veja o que ele disse: todo poder me foi dado. Quando ele ressuscitou, tenho as chaves do inferno e da morte. E foi o que disse, porque o diabo não pode dizer, eu sou o Todo-Poderoso. Eu sou o que abro e não tem quem feche, e feche e não tem quem abra. Eu sou o Todo-Poderoso. Essa palavra o Satanás não pode dizer, mas ele sim. E o Todo-Poderoso fez essa obra tão grande em favor de todos nós. E vocês sabem que na segunda vinda de Cristo também tem uma etapa muito forte, muito dura. Para os apóstolos aquilo era duro, pensando que o seu mestre tinha morrido, e a tristeza, e o pranto, e o choro, e o clamor, pelo amor que tinham. E eles ouviram e olharam para um lado e outro para o outro, e fugiram um para um lado, outro para o outro, pela morte do seu Senhor. Mas tudo isso estava no programa divino para que pudesse se cumprir a vontade de Deus e realizar a ressurreição dos mortos, os mortos do Antigo Testamento, porque ele ressuscitou primeiro. E a Bíblia diz que tudo isso aconteceu depois da sua ressurreição. Quer dizer que a ressurreição dele foi primeiro. E tudo isso tinha que se cumprir. E na segunda vinda de Cristo, tem algo paralelo, porque já foi dito a nós pelo nosso irmão Branham que a segunda vinda de Cristo seria paralelo em tudo, em sua primeira vinda. E o Senhor, pois,
preparará os seus discípulos e aos crentes para passar por este momento difícil, por este momento duro, que vai passar, mas isso tudo está dentro de um programa. Isso não pode se alterar, isso não pode modificar, isso já está estabelecido assim, e assim é como tem que se cumprir. Bom, Deus, me perdoe se eu estou tomando muito tempo, mas recordando esse dia e recordando os eventos deste dia e recordando que estamos vivendo no tempo da sua segunda vinda, e nos sentimos tão agradecidos ao Senhor de poder viver até este momento e estar contentes, felizes com o que estamos recebendo. Cada dia nos sentimos mais contentes, mais felizes. A minha esposa e eu e a minha família, mas nós dois estamos sempre aí falando, estamos ouvindo. Ela sempre está, a expectativa, sempre ao aguardo. Miguel, chegou o áudio, para tudo que temos que fazer imediatamente e vamos primeiro ouvir essa palavra. Como aconteceu com Maria. O irmão William me falou uma vez, se Jesus tivesse chegado à casa de Maria e Marta, cansado, e tivesse dito, eu vou descansar um tempo, estava bem, todos podiam se ocupar dos afazeres da casa, mas quando ele chegou e se sentou e abriu a sua boca e começou a ensinar e falar e dar disso que estava dentro dele, ele disse, ali tinha que parar tudo e ouvir essa palavra, porque dessa palavra que Jesus falava era onde dependia o povo. Essa palavra era espírito, era vida, era luz, era alimento, era fortaleza, era vitória. Então, quando Maria se sentou aos pés dele para ouvir os apóstolos, mas Marta estava ocupada. Ali vocês veem no capítulo, creio que é no capítulo 10, se mal me lembro, Ruth, procura por aí, versículo 40 ou um pouquinho por aí, do capítulo 10 ou 38, quando Jesus chegou à casa de Marta e Maria se sentou e começou a falar. Então Marta estava ocupada preparando a comida para os apóstolos e para o Senhor, e ela se atreve a vir onde o Senhor estava falando, Senhor, tu não se preocupas comigo? Tu não vê que eu estou sozinha servindo? Fale a minha irmã que me ajude. Não vê que ela está aí perdendo tempo sem fazer nada? E eu aqui, trabalhando. E veja a palavra que Jesus usou, foi no capítulo 10, na é verdade? De Lucas, versículo 38 em diante. E o 42, eu creio que foi onde ele disse, Marta, Marta. No 41, Marta, Marta, tu estás afanada e turbada, porque apenas uma pessoa turbada, incomodada podia vir para querer chamar a atenção do Senhor. E veja o que ele falou, só uma coisa te falta, só uma, que é necessária, apenas uma. Se vocês vão escrever quantas coisas são necessárias, você faria uma lista muito longa. Se pergunta a Jesus, ele escreve uma, a palavra. A palavra. Pela palavra veio a criação, a palavra é o verbo, a palavra é Deus. Então nós temos que entender
que isso é o primeiro. Procure primeiro, buscai primeiro. Estava lendo uma mensagem, eu comentei com Ruth e eu comentei também com o irmão Epifânio, a mensagem do irmão, um áudio do irmão José Benjamin Pérez, onde ele nos fala de que primeiro temos que colocar Deus. Não tem nada mais importante que o Senhor e a sua palavra. E quando a palavra de Deus está sendo dada, nós temos que colocar nossa mente, o nosso coração nisso. Se o ungido de Deus está falando, isso é primeiro. Porque dessa palavra dependemos. Essa palavra que está sendo falada vai se cumprir, vai se materializar. Eu preciso que quando fale, ouvi-la e que se faça carne na minha vida, no meu coração. Isso é o importante. Que Deus me perdoe. Vamos nos colocar de pé e vamos receber conosco. Esse é um dia especial, esse é um dia grande. Bom, o tempo está passando. Vamos deixar conosco imediatamente ao nosso apreciado irmão e amigo, o doutor José Benjamin Pérez, de Porto Rico.